Mas em relação à multiplicidade, o que propõe a autora Sueli Ronick é de se falar de um plano que é da ordem do invisível, uma dimensão invisível que seria, em termos de micropolítica, da ordem da virtualidade, aquilo que a gente não vê. E nesse plano, como a gente exemplificou com a pele esticada, seria o plano das forças, essas forças completamente caóticas e que não determinam figuras nenhuma, ou seja, não é o plano da identidade, é o plano do caos, desregulado. Para a autora, o brasileiro seria um ótimo exemplo de subjetividade que lida muito bem com esse entre que é o entre planos, um plano da identidade e um plano da não identidade, ou seja, um plano invisível de forças caóticas desreguladas. O brasileiro é aquele que se encontra entre, que está de alguma forma circundando pela identidade, mas dada a mestiçagem desse povo, tem essa facilidade de estar lidando melhor com essa quebra de identidade. Então, de alguma forma, estar mais longe de um vício, necessitar menos desse vício numa identidade. Para aqueles que estão viciados na identidade, as saídas possíveis são as drogas que neutralizam e anestesiam esse corpo das vibrações. Então, nesse caso, aquele que usa droga, e que no caso a gente poderia até também dizer que usa a identidade como uma droga, seria o oposto do artista, que consegue lidar muito bem com essa vibração e consegue produzir algo a partir disso. Nesse sentido, o que esse lugar de forças caóticas produz é uma mestiçagem, é um híbrido, são colagens, é o bricoler de Claude Lévi-Strauss, que traz essa coisa de montagens, de colagens, pegar uma coisa aqui com outra ali, e que não tem nome para isso. Nesse lugar, o que a gente vê é uma infinidade de produção de diferenças. É um borrão das figuras identitárias, ou seja, é um lugar que a gente não pode linkar a identidade. Então, esses dois planos não são planos de oposição, até porque ele faz parte da subjetividade. Estamos todos suscetíveis a esses dois planos. Uns lidam melhor com isso, ou seja, uns lidam melhor com essa flexibilidade, com essa falta de limites, né? E outros lidam de uma forma mais dura e acabam precisando de um alguém para se identificar, de uma identidade para se prender. Assim, essas pessoas que estão viciadas em identidade, elas acabam necessitando de um outro alguém que diga como elas devem ser. Assim, as pessoas acabam frequentando, por exemplo, igrejas, necessitando de um pastor que diga como deve agir, como deve se portar. Esse pastor acaba sendo colocado num lugar de extrema importância e acaba ditando identidades, modos de ser. Talvez a gente pudesse arriscar num lulismo, né, que seria essa fascinação que o povo teve em relação ao Lula, que também é um líder, que também foi colocado nesse lugar, e de respeito de uma identidade e de uma identificação com costumes brasileiros, da simplicidade, daquilo que é comum, muito forte. Mas nesse caso seria caso a caso. Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com essas forças que estão aí. Cada um vai estar posicionado de uma maneira tal em relação a esse movimento acelerado. Na contemporaneidade é algo particular de cada um, como cada um vai se colocar frente a esse movimento de forças. A questão que a autora Sueli Ronick nos traz é da gente suportar esse mal-estar trazido pelo movimento das forças, trazido por essa desestabilização da identidade. Então, nesse sentido, é se colocar num entre, é estar podendo se fazer obra de arte, uma obra de arte inacabada, um contínuo devir, um contínuo vir a ser sem nome. Esse é o plano do invisível.
Esse é o plano micropolítico, isso que se dá nas subjetividades. O que acontece é que a gente fica o tempo todo, a todo momento, buscando classificações, buscando um lugar, um nome para se dar. E nesse sentido, as categorias elas não dão conta, porque, por exemplo, Judith Butler vem falar de uma categoria de mulher. O único livro traduzido por Judith Butler no Brasil foi Problemas de Gênero, onde ela, uma feminista, vem trazer essa questão do gênero. Então, para as feministas, o importante é pensar a partir do gênero. Já para o estudo gay e lésbico, a questão se centra no sexo e na sexualidade. E a teoria queer é aquela teoria que está pensando a referência identitária. Mas uma identidade que, de certa forma, é histórica. Então, para Butler, quando ela fala de uma categoria de mulher, o que ela vem trazer é que não existe essa mulher não é única. E esse é o problema dos grupos, né? Quando você se filia a um grupo, quando você se identifica com determinada identidade, o problema é você achar que essa identidade ela é única e que ela de alguma forma não seria atravessada por outras questões. Então, por exemplo, que mulher é essa? É uma mulher negra? É uma mulher judia? Essa mulher é mãe? Então a gente está falando aí, na verdade, de identidades. Essa identidade nunca é única. Num livro posterior de Butler, ela vem falar para a gente sustentar essa pergunta. O fundamental é você sustentar o lugar da dúvida. Não há respostas para essa questão. Não há uma categoria única. Ao mesmo tempo, é necessário que essas mulheres sejam representadas de alguma forma. A gente precisa pensar nas políticas públicas, na saúde, e de alguma forma é cobrado um nome. A gente é cobrado nomes o tempo todo. A sociedade quer que você se coloque e ela precisa te chamar de alguma forma. E daí entra a questão dos transtornos, né? Na sociedade contemporânea, o que reina são os transtornos psíquicos. As pessoas começam a se apresentar como transtornos. Oi, eu sou a bipolar. Oi, eu sou o esquizofrênico. E isso passa a ser e definir aquela pessoa num todo. E essa questão da homossexualidade, né? Quando a homossexualidade se fecha num grupo, óbvio, para lutar por questões que são necessárias, e nesse sentido o grupo seria necessário, ao mesmo tempo ela está se fechando, ela está se cristalizando numa identidade que vai levá-la ao poder, mas que uma vez chegada lá, ela vai precisar dar corda nessa identidade. Ela vai precisar manter essa identidade, porque foi justamente o que a levou ao poder. E aí fica um ciclo vicioso de identidade, né? Você fica preso numa lógica identitária. Então a multiplicidade é a gente poder expandir isso, é poder entender que na verdade a palavra é ilusória, como dizia no poema lá na frente. Essa palavra é grade, essa ela é prisão, é uma ilusão, é uma ficção, mas o sujeito, o ser humano, é o ser humano da palavra, é aquele que dá significante, que atribui palavra às coisas. O gênero é uma performance nesse sentido, é uma construção. E por isso que ela fala assim, você precisa repetir. Por isso que se repete tanto. Como ser homem, como ser mulher, o que é homem, o que é mulher. Isso fica sendo repetindo. É o pai que passa para o filho, é o filho que passa para o filho. E é uma repetição. Quando ela fala que há a necessidade da repetição, é porque há uma fragilidade nessa norma. Se fosse da ordem da natureza, se ser masculino está ligado a ter pênis, se for uma questão da natureza, isso não precisava ser repetido o tempo todo. Então ela fala assim, se é repetido o tempo todo, é porque tem um buraco ali. Essa norma é frágil, que é a fragilidade que Lacan vem falar do significante, né? Há uma fragilidade ali, não dá conta, não define 100%, né?